A Constituição Brasileira de 1988 fará agora, em 5 de outubro, 28 anos da sua promulgação. É uma data importantíssima, especialmente que a Constituição estabeleceu uma série de direitos fundamentais relevantes e que revolucionaram a garantia e a promoção dos direitos para diversos grupos e para as pessoas em geral, sem falar que organizou o Estado brasileiro de uma forma bastante inovadora, especialmente com previsão de importantes princípios da administração pública, uma regulação adequada sobre os poderes instituídos, executivo, legislativo, judiciário. A Constituição de 88 representa um marco na democracia brasileira, pois a partir de então nós transferimos a capacidade normativa do Estado para o poder legislativo, restringindo esta capacidade ao poder executivo, mas também ao poder judiciário. A partir de então, passamos a construir um novo modelo de Estado, um Estado onde a legitimidade surge a partir das urnas, do debate democrático. Hoje vivemos um novo momento, um neoconstitucionalismo com garantia de separação de poderes, dos direitos fundamentais, de uma participação de uma jurisdição constitucional emancipatória. Mas talvez seja exatamente neste último ponto, em uma jurisdição constitucional emancipatória, que devem se ater os estudiosos do direito constitucional para construir um novo modelo, mas um novo modelo que não se paute por maiorias estabelecidas, e sim pela garantia de um Estado constitucional democrático de direito que consiga conter o clamor popular no sentido contramajoritário que o próprio texto constitucional estabelece. A Constituição Federal de 88 foi revolucionária no que diz respeito aos temas familiares e sucessórios. Isso porque, até então, imperava como estatuto jurídico o Código Civil de 1916, que ainda com algumas alterações, como a lei do divórcio, a base jurídica era ainda a da codificação civil do início do século. Para a sociedade que já vivia na década de 80 do século passado, aquelas regras eram totalmente anacrônicas com as relações sociais vivenciadas naquele momento histórico. Por tudo isso, foi relevantíssima a aprovação da Constituição Federal de 88, que inovou muito nesses temas familiares e sucessórios. Exemplo disso, a igualdade entre homem e mulher, o reconhecimento de outras entidades familiares como a união estável, o princípio da igualdade dos filhos, acabando com qualquer distinção entre modalidade de filhos, e toda a estrutura familiar que nós temos até hoje, jurídica, com esse aspecto de igualdade, liberdade e dignidade, nos permite falar de uma família constitucional. A centralidade do direito do trabalho tem relação direta com a constitucionalização dos direitos que estão diretamente relacionados a esse instituto, a essa relação contratual. Relação essa que, ao ter o trabalhador como polo mais fraco, tem na preocupação do legislador constitucional uma tutela efetiva, para que, além do trabalho decente, possamos implementar o princípio fundamental, o princípio da dignidade da pessoa humana. É com grande satisfação que comemoramos os 28 anos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Chega vigorosa a esses 28 anos, mas certamente terá um dos maiores desafios da sua história. Comemorar os 28 anos da Constituição Federal Brasileira, a partir do direito penal e do processo penal, é revisitar os seus postulados de legalidade, de vedação de prova ilícita, da ampla defesa, do contraditório, da vedação de penas perpétuas, penas degradantes, é revisitar as bases do nosso Estado democrático de direito. O grande desafio é que o poder contramajoritário da jurisdição constitucional possa evitar os influxos da política, que vem a predar o direito, tão importante nesse momento. Pensar na legalidade como efetivamente haver leis anteriores que definam os crimes. Pensar na vedação de provas ilícitas, não só em tortura, em vários procedimentos medievais, mas na essência da vedação da prova ilícita, que são as provas não autorizadas legalmente.
Então esse aniversário da nossa Constituição de 28 anos é uma data de veras importante, especialmente pela estabilidade democrática constitucional. Por tudo isso, é de se louvar a Constituição de 88, a sociedade brasileira agradece a aprovação dessa Constituição e até hoje vem ainda bebendo das importantes lições que foram por ela aprovadas. Comemorar a Constituição Federal de 1988 diz respeito a reconhecer e a saudar a importância da tutela efetiva dos direitos fundamentais. Direitos esses que compõem o conteúdo do Estado democrático de direito, tão importante e tão necessário aos dias em que vivemos. Por isso, discutir 28 anos da Constituição é um momento não só de comemoração, mas também de reflexão quando nós verificamos isso a partir do direito e do processo penal. Por todos os argumentos apresentados pelos professores neste vídeo, é que temos que comemorar o 5 de outubro. Um grande momento da República Brasileira, um momento de afirmação dos direitos fundamentais e da democracia como um instrumento essencial do convívio dessa sociedade em que nós vivemos. ABD Const, verdadeira escola de pensamento democrático.